a ideia de independência ela é algo que está presente na América Portuguesa desde o século XVIII. Né? Nós tivemos a Inconfidência Mineira, que foi um movimento que acabou não se efetivando, assim como a Conjuração Baiana. Ambos eram movimentos republicanos que queriam a independência dessas regiões em relação a Portugal, né? E essas regiões se tornariam países independentes, repúblicas. O caso de Minas foi um movimento orquestrado pela elite mineradora, né, que não tinha nenhuma participação popular, era um movimento que atendia aos interesses dessa elite, inclusive não se falava em acabar com a escravidão, por exemplo. Diferente da Bahia, que foi um movimento que teve ampla participação popular, também conhecido como Revolta dos Alfaiates, né, um movimento republicano que defendia abertamente o fim da escravidão, a igualdade racial, a igualdade de direitos entre negros e brancos. Então, um movimento diferente que também não se efetivou, né? Ou seja, foi reprimido antes mesmo de ser vitorioso. Né? Mas a gente teve, por exemplo, a insurreição pernambucana, já em 1817, aí, às vésperas da independência do Brasil. Então a ideia de romper com Portugal ela já vinha acontecendo em vários episódios. Né? No caso da insurreição pernambucana, de 1817, também foi um movimento republicano, foi um movimento que estourou por conta da insatisfação na capitania de Pernambuco com a transferência da corte para o Rio de Janeiro. Porque com a vinda da corte para o Rio de Janeiro, todas as atenções se voltavam para o Rio de Janeiro e as regiões próximas ao Rio de Janeiro, né, que foram bastante beneficiadas com a vinda da corte. Né? Mas o centro econômico do Brasil, da América Portuguesa, era Pernambuco, era a produção açucareira de Pernambuco. E a vinda da corte fez com que Pernambuco tivesse que sustentar a corte no Rio de Janeiro. Por exemplo, Dom João criou uma série de impostos sobre a produção açucareira de Pernambuco para poder financiar, por exemplo, a manutenção da iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, da corte. E o Recife mesmo não tinha iluminação pública. Então, enfim, esse é um ponto. Outro ponto é que, quando chega 1816, uma seca terrível no Nordeste, que impactou profundamente na produção açucareira, na produção de algodão, na produção do tabaco, que eram os produtos do Nordeste, e isso intensificou essa insatisfação. Tá? E Pernambuco era um grande centro do pensamento liberal na América Portuguesa. Você tinha um número grande de sociedades secretas, de lojas maçônicas, onde se debatia essas questões, que faziam críticas ao absolutismo português, tinha uma influência muito grande do pensamento liberal. Também entre o clero católico pernambucano, o seminário de Olinda, onde se formavam os padres do clero pernambucano, era também um grande centro de debate liberal, por incrível que pareça. Então, nesse contexto de críticas à corte no Rio de Janeiro, de crise econômica e de forte influência liberal, estourou no dia 6 de março de 1817 um movimento de independência de Pernambuco em relação ao Reino do Brasil, porque não concordavam com a monarquia, não concordavam com obedecer ao Rio de Janeiro. É como se o Rio de Janeiro se tornasse a nova metrópole e o resto continuasse sendo colônia. Então essa é a insurreição pernambucana de 1817. Ao contrário da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, o movimento se efetivou, eles conseguiram derrubar o governo de Pernambuco, assumir o controle da capitania de Pernambuco, isso no dia 6 de março. 10 dias depois, o movimento já havia se espalhado para outras regiões, pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte, Ceará, foram sendo se integrando a essa república criada ali em 6 de março de 1817. No dia 29 de março é convocada uma assembleia constituinte no Recife para escrever a Constituição de Pernambuco, dessa república pernambucana. E se fez uma Constituição prevendo o regime republicano, a divisão dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, a liberdade religiosa, embora o catolicismo fosse a religião oficial desse país, mas haveria liberdade de culto para outras
para outras religiões. Então, assim, isso mostra a presença dos padres, né, nesse movimento, que atuaram diretamente, foram as lideranças do movimento. Frei Caneca, por exemplo, foi um dos principais líderes, né, do movimento, o padre João Ribeiro, enfim. Só que eles mantinham a escravidão. Era um país escravista, seria, né, um país escravista. E aí a repressão foi violentíssima. O governo português, Dom João VI, enviou tropas a partir da capitania da Bahia, né, por terra, para atacar o Recife, retomar o controle da capitania, e também mandou navios, né, embarcações para cercar o porto do Recife, né, para poder não ter como receber reforços, né, para os pernambucanos. E aí, cercados, então, os pernambucanos acabaram se rendendo já em maio. Então durou cerca de 2 meses, né, essa República Pernambucana, criada ali em 1817. E aí foi criado então um tribunal militar para julgar, né, os integrantes do movimento. Mais ou menos uns 100 indivíduos, né, revoltosos foram presos e condenados ao exílio, né, ao degredo. Os bens deles foram confiscados. E 14 lideranças, né, desse movimento, entre padres, proprietários de terras, né, da elite, foram condenados à morte pelo crime de lesa majestade, condenados à morte por enforcamento, seguido de esquartejamento, né. Alguns foram mortos por fuzilamento e esquartejados e expostos, né, os corpos, enfim, para serem mortes exemplares, etc. Como consequência disso, o território de Pernambuco foi reduzido, né, por Dom João VI. Ele pegou a parte que corresponde hoje ao estado de Alagoas, onde os proprietários de terra foram contrários à insurreição pernambucana, e criou ali uma nova capitania. E para governar a capitania de Pernambuco foi enviado de Portugal um militar português chamado Luís do Rego Barreto, né, que foi quem condenou todo mundo à morte, enfim, e pôs fim à insurreição pernambucana. Mas com a Revolução do Porto e todo esse contexto a partir de 1820, já em agosto de 1821, 4 meses depois do retorno de Dom João para Portugal, né, e mantendo Dom Pedro no Rio de Janeiro como príncipe regente, estourou uma grande revolta novamente em Pernambuco contra o governo desse Luís do Rego Barreto, né, que derrubou o governo, que foi a chamada Convenção de Beberibe, né, quando o governador foi deposto, e os portugueses expulsos, né, de Pernambuco. Então veja, em 1821, no final de 21 para o início de 22, já havia começado a Guerra de Independência em Pernambuco. Os portugueses já haviam sido expulsos de Pernambuco.